que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Laércio Alves chegando aqui para agradecer, sim, obrigado. Chegamos aos 200 inscritos no meu canal, agora já somos 209 inscritos. Então, pessoal, muito obrigado de coração a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que curtem, estão curtindo o meu trabalho. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, estamos aqui, devagarzinho, os pés no chão, com humildade, levando para você o melhor do futebol internacional, jogos históricos das Copas do Mundo, jogadores históricos. Logo logo vai ter vídeos sobre jogadores do passado e, claro, a resenha do futebol internacional, os melhores campeonatos, os resultados, a tabela, tudo aqui para você, a mídia esportiva também. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e nos dá aquela moral, tá bom? Como você viu, a vinheta é do Laércio no Mundo da Bola. Então é isso. Toda semana, após os principais jogos do final de semana, você tem um encontro marcado aqui com a gente no Mundo da Bola. Eu vou trazer todos os principais resultados do futebol internacional, campeonato espanhol, alemão, francês, italiano e inglês. A gente vai trazer aqui com a tabela, tá bom, atualizada. Então, vamos nessa. Começamos com o campeonato espanhol. Tivemos um final de semana repleto de grandes jogos e não poderíamos não deixar de falar, de iniciar logo essa nossa fala do Real Madrid, né? Que decepcionou, jogou muito mal e acabou perdendo para o Atlético de Madrid. Mas a gente tem que ver o lado do Atlético de Madrid, que vinha numa situação muito ruim e acabou melhorando, né? Tinha vencido o Rayo Vallecano no meio de semana e agora venceu de forma acachapante o Real Madrid por 5-2, um jogaço. O Real Madrid, no primeiro tempo, conseguiu a virada, o Atlético sai na frente, o Real Madrid empata e vira, mas foi só isso. No segundo tempo, só deu o Atlético e o Julián Álvares jogando demais, jogando muito bem, né? E o Atlético de Madrid no todo, Diego Simeone conseguiu, né, motivar os caras, né? O que ele faz com esse time do Atlético, principalmente quando são jogos assim, é impressionante. E o Atlético de Madrid venceu e está se recuperando no campeonato. Já o Real Madrid acabou perdendo a liderança para o Barcelona, que venceu hoje, no domingo, a Real Sociedad em casa por 2-1 e agora é o líder do campeonato espanhol. Outros jogos e uma das boas surpresas do campeonato é o Elche, que recém-subido da segunda para a primeira divisão, figura aí entre os 5 primeiros colocados do campeonato espanhol. O Elche venceu o Celta, o Betis também venceu e o Atlético Bilbao, tá bom? Amanhã tem o Valência que joga na segunda-feira, tá bom, pessoal? Então vamos para a classificação. Barcelona em primeiro, e aí você vai ver aqui, ó, o Barcelona em primeiro com 19 pontos, o Real Madrid em segundo com 18 pontos, o Villarreal em terceiro com 16, o Elche aparece em quarto com 13, o Atlético de Madrid já aparece na quinta colocação com 12 pontos e o Espanhol vem seguido na sexta colocação com 12 pontos também, tá bom? Aí você vê a tabela e a Real Sociedad no início de campeonato muito ruim, né? 6 jogos, apenas uma vitória e tá amargando aí a parte de baixo da tabela do campeonato espanhol. Bom, seguimos agora, vamos para o campeonato italiano. Calcio também excepcional, com bons jogos, e hoje tivemos um grande jogo, um clássico entre Milan e Napoli. O Milan venceu o Napoli por 2-1, um jogaço. Luka Modric jogando como nunca. Parece que quanto mais velho o Luka Modric fica, melhor ele fica. E até agora não fez nenhum jogo ruim no Milan. É incrível que o Modric tem jogado nesse início de temporada com o Milan, e o Milan vencendo por 2-1, vencendo o atual líder do campeonato, que era o Napoli. Agora o Milan é o líder
no saldo de gols, né? A Juventus acabou tropeçando no sábado, empatou em 1-1 com a Atalanta, e a Inter de Milão, que teve um início ruim no campeonato, começa muito bem, vencendo agora o Cagliari por 2-0, e está na cola também dos líderes. Já outra que faz um grande campeonato é a Roma, né? Venceu o Verona por 2-0 e também está entre os primeiros colocados do campeonato italiano. Vamos para a classificação. O Milan tem 12 pontos e está na liderança por causa do saldo de gols, que tem 6 gols a mais. O Napoli vem segundo também com 12 pontos, com 5 gols de saldo. A Roma em terceiro também com 12 pontos e 4 gols de saldo. E aí em quarto lugar vem a Juventus com 11 pontos. A Inter já está na quinta colocação com 9. A Atalanta está em sexto lugar com 9 pontos. Então esses são os 6 primeiros colocados do campeonato italiano. Você vê a tabela aí, tá bom? Então o campeonato italiano, o Calcio, realmente muito bom. E vamos agora para a Premier League, campeonato inglês. E o que teve de jogaço nesse final de semana do campeonato inglês foi brincadeira, viu? Incrível. E começamos no sábado com as surpresas, né? O Crystal Palace vencendo o Liverpool, o atual líder da Premier League. Era o time invicto, ainda não tinha perdido no campeonato, mas o Crystal Palace foi lá e venceu no Selhurst Park, em casa, por 2-1 o Liverpool. O Manchester City vem aí na sua recuperação depois de um início muito cambaleante no campeonato. Venceu o Burnley por 5-1, show do Haaland, como sempre, né? Fazendo vários gols, já é um dos artilheiros do campeonato inglês. E mais uma vez o Manchester United decepciona, né? Venceu no final de semana passado o Chelsea e parecia que estava aí um início de uma recuperação, mas foi lá e perdeu mais uma vez. Perdeu de 3-1 para o Brentford, com direito a pênalti perdido pelo jogador português Bruno Fernandes, e o Manchester United amargando aí mais uma derrota. É incrível, né? O Chelsea também é outro que não está muito legal no campeonato. Acabou perdendo em casa para o Brighton, né? O Chelsea venceu o jogo até os 80 minutos do segundo tempo, e o Brighton empata. 2 gols do Welbeck, Danny Welbeck, velho conhecido do Manchester United, e acabou vencendo por 3-1 o Brighton em cima do Chelsea. O Tottenham perdia para o Wolverhampton até o finalzinho, e no finalzinho conseguiu o empate e está entre os 4 primeiros colocados do campeonato. O Tottenham fazendo uma boa campanha. Além disso, o Bournemouth também, só que o Bournemouth empatou. E hoje, no domingo, tivemos um grande jogo, Arsenal e Newcastle, ou Newcastle e Arsenal, porque o jogo foi no St. James Park. O Arsenal conseguiu uma virada espetacular, uma virada heróica para cima do Newcastle no finalzinho, com o gol do zagueiro brasileiro, né? E o Arsenal agora encosta na cola do Liverpool. Então vamos para... E amanhã, na segunda-feira, tem um único jogo, que é o do Everton. Então vamos para a classificação. Liverpool em primeiro com 15 pontos, o Arsenal em segundo com 13 pontos, encostou, né? E o Crystal Palace, né, com a vitória em cima do Liverpool, vai para a terceira colocação com 12 pontos. O Tottenham, com o empate contra o Wolverhampton, fica em quarto lugar. E o Sunderland também, né, em quinto lugar com 11 pontos. O Bournemouth em sexto com 11. O City em sétimo com 10. E o Chelsea na sexta colocação com 8 pontos. E o Manchester United amargando aí a 14ª colocação com apenas 7 pontos. O Newcastle vem em 15º com 6 pontos. Destaque também para o Aston Villa, que venceu o Fulham hoje por 2-1 e também está se recuperando no campeonato, tá bom? Então, o campeonato inglês pegando fogo, e o final de semana que vem tem simplesmente Chelsea e Liverpool, né? Chelsea cambaleando no campeonato e o Liverpool querendo se recuperar
da derrota sofrida pelo Crystal Palace, né? Então vai ser show. Bundesliga, campeonato alemão, como eu já disse em outros vídeos, o Bayern de Munique vai ser campeão, né? Isso aí não tenha dúvida, e venceu mais uma, 4-0 para cima do Werder Bremen no sábado. Show do Harry Kane, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo nessa temporada, né? A gente sabe que o Dembélé foi eleito o melhor da temporada passada, mas dessa o Harry Kane com certeza tá excepcional, jogando demais. E o Bayern de Munique vencendo por 4-0, mais um show. O Borussia Dortmund também venceu o mais por 2-0 e tá na cola do Bayern de Munique, né? E um dos jogos mais loucos desse final de semana foi Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. O Eintracht Frankfurt estava vencendo o Borussia por 6-0 e o torcedor já estava indo embora no comecinho do segundo tempo. E aí o Borussia Mönchengladbach faz um gol, faz mais outro e nos acréscimos faz o 6-4, né? E ainda deu tempo de sonhar um pouco, ainda chegar mais. A fase do Borussia Mönchengladbach é terrível, é simplesmente o último colocado do campeonato alemão. O São Paulo perdeu para o Bayer Leverkusen, que também está entre os 5 primeiros colocados do campeonato. O Leipzig também venceu o Wolfsburg. Aqui você vê alguns resultados aqui, tá ok? Então a classificação do campeonato alemão: Bayern de Munique em primeiro com 15 pontos, o Dortmund em segundo com 13, o Leipzig em terceiro com 12 e o Frankfurt vem em quarto com 9, o Stuttgart em quinto com 9 e o Bayer Leverkusen em sexto. Falei entre os 5, né, mas entre os 6. Então esses são os 6 primeiros colocados da Bundesliga. Como eu falei, o Borussia Mönchengladbach, uma campanha pífia, muito ruim, lá embaixo na última colocação com apenas 2 pontinhos. E para a gente finalizar, o campeonato francês, a Ligue 1, né? Eu também digo que o Paris Saint-Germain vai ser campeão, mas por enquanto ainda está equilibrado. Venceu o Auxerre por 2-0, só que no meio de semana havia perdido para o Olympique de Marseille, né? Há muitos e muitos anos o Paris Saint-Germain não perdia para o Olympique e perdeu. E com isso, com a vitória do Lyon em cima do Lille hoje, o Lyon também consegue ter o mesmo número de pontos do Paris Saint-Germain, só que perde no saldo, né? O Nice empatou em 1-1 com o Paris FC e o Lorient venceu o Monaco por 3-1. Então o campeonato francês está assim: Paris Saint-Germain com 15 pontos em primeiro, o Lyon em segundo com 15 pontos também. O Olympique de Marseille está em terceiro com 12, o Mônaco em quarto também com 12 e o Strasbourg também com 12 pontos. Tá bom, pessoal? Então esse aqui foi o resumo das principais ligas europeias, tá bom? No campeonato português, o Porto vai jogar amanhã, mas o Porto é líder. O Sporting venceu, né? E o Benfica empatou. Então o Porto, se vencer amanhã, que é na segunda-feira, estará de volta à liderança do campeonato português, tá bom? Então destaque aqui para o campeonato português, destaque também para a Copa do Mundo Sub-20 que começou esse final de semana. O Brasil empatou hoje por 2-2 com o Marrocos, né? Com o México, perdão, e o Marrocos venceu a Espanha. Essas seleções estão no mesmo grupo, então quarta-feira tem Brasil e Marrocos, e o Brasil, com esse empate, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória se quiser se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-20, tá bom? Então vamos ficar atento também com a Copa do Mundo Sub-20 que está rolando no Chile. E se você quiser acompanhar, vai no YouTube, Casé TV, tá passando lá, tá bom? Então é isso. Aqui fizemos um resumo de todos os jogos, dos principais jogos dos campeonatos internacionais. Você viu a tabela aqui. E é isso. Esse meio de semana tem Liga dos Campeões e também após a rodada da Liga dos Campeões, a gente traz aqui para você todos os resultados e a classificação da segunda rodada da UEFA Champions League. Tá bom, pessoal? Então o Laércio no Mundo da Bola vai ficando por aqui. Agradeço a você que
tá nos acompanhando, deixe o seu like, ative o sininho e nos acompanhe aí nas redes sociais, tá bom? Aquele abraço e até qualquer momento.